Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu respondo algumas questões de língua portuguesa da banca IBFC. Vamos analisar o comando. Considere a ocorrência da crase em à noite e o papel morfossintático dessa construção. À noite é uma locução adverbial de tempo com núcleo feminino. Locução adverbial com núcleo feminino, sempre com acento grave. O que nós vamos analisar nas alternativas? Nós vamos analisar a alternativa que traz o uso correto da crase em uma locução adverbial. Entregaram os documentos a qualquer pessoa do setor. Temos aqui o acento grave, uso incorreto da crase. Não temos uma locução adverbial e não se usa a crase antes de pronomes indefinidos. Temos o pronome indefinido qualquer, vamos eliminar logo a letra A. O supervisor ficou frente a frente com seus funcionários. Temos frente a frente palavras repetidas em uma expressão. O que nos diz a regra de crase? Que em expressões com palavras repetidas não se usa a crase. Vamos eliminar a letra B. Fiquei a observar. Sabemos que a crase é a junção da preposição a mais o artigo a no singular ou no plural. E antes de verbo não temos esse artigo. Logo, não se usa a crase antes de verbo, eliminando também a letra C. Com a saída do fiscal, todos trabalharam à vontade. À vontade é uma locução adverbial, modifica o sentido do verbo, da forma verbal, trabalharam. Temos uma locução adverbial de modo, assim como no comando da questão, que temos uma locução adverbial. Aqui uma locução adverbial de tempo, aqui uma locução adverbial de modo. Nas duas temos núcleo feminino. Uso correto da crase. Gabarito da questão, letra D, vamos analisar a próxima. Mas Vila da Mata deve ser um degredo. Ocorre uma locução verbal. Sobre ela é correto afirmar que. Qual é a locução verbal? Deve ser. Temos o verbo auxiliar mais o verbo principal, formando assim a locução verbal. Observa-se que o verbo principal está no infinitivo, logo não há flexão, esse verbo não se flexiona. Quem se flexiona é o verbo auxiliar para concordar com o sujeito. Vila da Mata deve. Se o sujeito estivesse no plural, seria devem. Vamos analisar as alternativas. O verbo auxiliar exprime a noção de desejo, de vontade. Isso não ocorre com esse verbo. Vila da Mata deve ser um degredo, né? A própria estrutura, o enunciado, o contexto nos mostra, já que degredo aqui é exílio. Isso nos ajuda também a compreender que essa forma verbal não expressa desejo. O verbo auxiliar está flexionado no modo indicativo. O verbo auxiliar deve, forma verbal, está sim no modo indicativo, está no presente. Eu devo, tu deves, ele deve. Gabarito da questão, letra B, vamos analisar a letra C e a letra D. O verbo principal concorda em número e pessoa com o sujeito. O verbo principal da locução verbal é o verbo ser, que está no infinitivo. Deve ser. Nós vimos no comando que Vila da Mata é sujeito e concorda com o verbo auxiliar e não com o verbo principal. Quando temos uma locução verbal, o sujeito deve concordar com o verbo auxiliar e não com o verbo principal. O que é o verbo principal? Aquele que está em uma das suas formas de nominais, como infinitivo, gerúndio ou particípio. Temos aqui o verbo no infinitivo. O verbo principal poderia estar flexionado no plural? Não.
quando há locução verbal, que temos o verbo auxiliar, mas o verbo principal no infinitivo, esse verbo não se flexiona, ainda que o sujeito estivesse no plural. No fragmento à noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência, o operador destacado introduz o seguinte conteúdo pressuposto. Se há um conteúdo pressuposto, quer dizer que há uma ideia subtendida. À noite, meu pai já conformado. Isso nos mostra que antes o pai não estava conformado. No exemplo, ele já aceitou a minha opinião, nos leva a perceber que antes ele não havia aceitado. Esse já sugere uma mudança. O pai nem sempre esteve conformado com a doença e a ausência do filho. Ok. Como eu falei que o já traz essa ideia de mudança, quer dizer que antes ele não estava conformado, mas agora está. O pai passou a se conformar com a doença, mas não com a ausência. Observe como foi construído o período. Já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência. Há uma adição. Esse conectivo aqui é de adição. O pai já estava conformado com a moléstia e com a próxima ausência do filho. Eliminando a letra B, já achamos o gabarito da questão. A letra C, o pai sempre esteve conformado com a doença e com a ausência. Observe mais uma vez, o vocábulo já traz essa mudança de antes ele não estava conformado, agora está. Ao entrar no quarto, o pai se conformou com a doença e a ausência do filho. O fragmento nos diz que à noite, meu pai já conformado. À noite, meu pai já conformado. Não diz que o pai se conformou quando entrou no quarto. Ao entrar no quarto, no momento que ele entrou no quarto. Durante a vida, tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia a um parente meu ou assistia a um parente meu. Qual é a regência do verbo assistir? O verbo assistir, quando significa dar assistência, é um verbo transitivo direto, não exige preposição. E isso ocorre aqui. Quando é que nós usamos a preposição com o verbo assistir? Quando significa ver. Como, por exemplo, assistir ao filme, assistir à série. Vamos eliminar a letra B, que o verbo assistir aparece logo com a preposição, e vimos que quando se trata de dar assistência, um verbo transitivo direto não exige preposição. Temos agora a letra A, letra C e a letra E. Vamos para a segunda lacuna. Achei muito antiético, palavra formada com o prefixo anti. E a palavra seguinte começa com a vogal E. Quando nós usamos o hífen com esse prefixo anti, somente quando a palavra seguinte começa com I também ou com H. Vamos pensar na palavra anti-inflamatório, que é grafada com hífen, anti-herói também. Se não começa com H e nem com I, não se usa hífen. Vamos eliminar dessa forma antiético com hífen e esse antiético aqui separado, que não há. Sessões, preenche a última lacuna. Ele desistiu das sessões, do tempo que passaria com o terapeuta. E sessões assim? Veja, sessões que começa assim, termina assim, significa divisão, separação ou separações. Lembrando do início e do final da palavra separação ou separações, não há mais como fazer confusão com esta outra forma.
Sessão, que começa com C, nos remete ao verbo ceder. E sessões dessa forma nos faz pensar na palavra separação. Nós vimos nesta questão que assistir é um verbo transitivo direto quando significa dar assistência, não exige preposição a. Nós vimos que antiético só tem hífen se depois do prefixo ante a palavra se inicia com H ou I. E nós vimos aqui as palavras sessões dessa forma, assim, que são palavras homônimas. E a palavra separação ou separações vai nos ajudar a não fazer confusão entre essas duas palavras. E sessões, que começa com C, nos remete ao ato de ceder. Ceder algo. Vamos para a próxima questão. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela é sujeito da oração. Fica temerosa. Fica é um verbo de ligação. E temerosa é o predicativo do sujeito. É o estado como ela fica. Ela é um sujeito indeterminado na letra A. Fica verbo transitivo direto. Fica é um verbo de ligação nesta oração. Não é um verbo significativo. Temerosa não é objeto, já que o verbo não é transitivo, logo não há como termos um objeto. O sujeito indeterminado é aquele que nós não sabemos ou não podemos identificar. O nome já diz isso, está indeterminado. Ela está expresso, está determinado na oração, tem um único núcleo, é um sujeito simples. Um sujeito simples. Vamos eliminar a letra A. A letra B, ela, sujeito simples, ok. Fica, verbo transitivo indireto, já vimos que fica, é um verbo de ligação. Qual é a função? É ligar o predicativo ao sujeito. Temerosa é predicativo do sujeito ou do objeto? Temerosa é o estado do sujeito. Ela fica temerosa e não do objeto. Ela, sujeito simples, certo? Fica verbo de ligação, temerosa, predicativo do sujeito, gabarito. Ela, sujeito indeterminado, já vimos que o sujeito está expresso, não pode ser indeterminado, fica verbo de ligação, temerosa não é o predicado verbal, nós temos nessa oração o predicado nominal, fica temerosa é o predicado nominal. Ela, sujeito inexistente, não, o sujeito existe, está claro. Fica verbo de ligação, temerosa, predicado nominal. Predicado nominal não é só a palavra temerosa. O predicado nominal fica temerosa. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Vamos analisar, primeiramente, o período da questão. Nós temos psicólogos explicam, oração principal. O que eles explicam? Que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Esta oração, que a ansiedade tem forte ligação com o medo, completa o sentido do verbo da oração principal. Temos uma oração principal e temos a oração subordinada, que completa o sentido do verbo da primeira. Quem explica, explica algo. A letra A diz que a oração é coordenada. Não temos um período composto por coordenação, já que há uma dependência sintática, já que a segunda oração é um termo da primeira. É um complemento do verbo da primeira. A oração principal, ok? E a oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui nós não temos uma oração adjetiva, que a ansiedade tem forte ligação com medo, não caracteriza o nome da oração principal, que não é um pronome relativo, não retoma o antecedente, que é uma conjunção integrante.
Essa oração poderia até ser substituída por isso. Toda vez que é possível substituir uma oração por isso, quer dizer que é uma substantiva. Psicólogos explicam isso. É uma oração substantiva, que a ansiedade tem forte ligação com o medo, e ela é objetiva direta, porque completa o sentido do verbo explicar, que é um verbo transitivo direto. É um verbo que exige um complemento sem preposição. Gabarito aqui, letra B. Oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva. Já vimos que não pode ser uma oração adjetiva restritiva, já que a segunda oração, que é a subordinada, não restringe o sentido de um nome da oração principal. Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva. A concessiva é uma oração subordinada adverbial que traz uma quebra de expectativa. Isso não ocorre aqui na segunda oração, que é a subordinada. Oração coordenada assindética explicativa, já vimos que não é uma oração coordenada, temos um período composto por subordinação. Assindética é aquela oração que dentro do período composto por coordenação não apresenta nenhum conectivo. Assinale a alternativa que represente o padrão de subordinação. Oração principal, olha o padrão de subordinação. Mais oração subordinada substantiva objetiva direta. Nós vimos na questão anterior o que é uma oração subordinada substantiva direta. Nossa qualidade de vida e uma verdadeira fonte de felicidade. Não temos oração principal, nem oração subordinada. Na verdade, aqui nós nem temos uma oração, não temos nenhuma forma verbal. Ela tem a mais gloriosa capacidade. Ela, sujeito, verbo, só temos essa forma verbal. Temos um período simples. Ela descobriu que as pessoas, em geral, conseguem manter cerca de 150 conexões sociais. Ela descobriu o quê? Achamos o verbo da oração principal. Esse verbo descobrir é um verbo transitivo direto. Quem descobre, descobre algo. Logo, a oração que vem depois completa o sentido desse verbo, gabarito, letra C. Temos essa estrutura, a oração principal, mais oração subordinada, objetiva direta. Por isso, desenvolver relacionamento de apoio, não temos a estrutura que está pedindo no comando. Se usarmos tecnologia com sabedoria, temos também a metade de um período, nós temos apenas a oração subordinada adverbial, condicional, não temos a oração principal. E mesmo aparece primeiro a subordinada, depois apareceria a principal. Gabarito dessa questão, letra C. Palavras diferentes com a mesma pronúncia podem provocar dúvidas em seu emprego. Considere a expressão há poucos dias. Uma expressão que dá ideia de tempo, que introduz corretamente o texto e assinale a alternativa em que a ortografia é usada também de forma correta. Vamos analisar as alternativas. Há muitos anos, as Olimpíadas são realizadas no mundo. Os atletas chegaram aqui há muitos meses. Ainda há pouco, todos estavam na quadra treinando. Daqui a 4 anos, as Olimpíadas ocorrerão novamente. Bento de Assis, há 88 anos, competia em Berlim. Temos a assim e assim. Essa forma faz referência a tempo passado. Sempre quando se refere a tempo passado, essa forma. Aqui, somente o a, tempo futuro. Voltando agora aqui, há muitos anos as Olimpíadas são realizadas no mundo. Temos passado, a forma correta. Aqui, os atletas chegaram aqui há muitos meses. Qual seria a forma? Assim. Ainda há pouco, todos estavam na quadra. Passado. Ainda há pouco, todos estavam.
Daqui a 4 anos, ó, daqui a 4 anos, futuro, ok? Bento de Assis, há 88 anos, há 88 anos, passado. Na passagem, sim, por que não na Suíça? Ocorre o emprego de uma das formas do porquê. Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida por essa mesma forma. Vamos procurar qual lacuna deve ser preenchida por essa mesma forma, que é o porquê separado e sem acento. O motivo por que trabalho é que desejo organizar minha vida. O motivo por que trabalho, vamos completar aqui. Veja que não temos uma pergunta, o porquê não está no início de pergunta, mas nós temos um pronome relativo. Esse porquê separado e sem acento também pode ser um pronome relativo. Ele pode ser substituído pelo qual e flexões. O motivo pelo qual trabalho é que desejo organizar minha vida. É essa forma. Faltou ao evento administrativo e não explicou por quê. Porque no final de sentença, sempre é essa forma, separado com acento. Chegou atrasado ao compromisso, confundiu o horário. Por que que ele chegou atrasado? Chegou atrasado porque confundiu. Chegou atrasado ao compromisso porque confundiu o horário, porque junto e sem acento. Temos agora um porquê que traz ideia de causa. Ele chegou atrasado por qual motivo? Ele chegou atrasado porque confundiu o horário. Confundir o horário é a causa. Deve haver algum porquê, algum porquê. Apareceu aqui algum antes de porquê. Esse porquê passa a ser um substantivo, sempre junto com acento. Esse porquê sempre junto com acento, quando antes dele temos um artigo, um pronome, um determinante. Deve haver algum porquê para essa transferência ter ocorrido. Nós vimos nessa questão o uso dos porquês. Porquê separado, sem acento, serve para iniciarmos perguntas, serve como pronome relativo, pode ser substituído pelo qual e suas flexões. Nós vimos que porquê separado com acento é sempre no final da frase. Nós vimos também que porquê junto e sem acento traz a ideia de explicação ou de causa. E o porquê junto com acento é quando esse porquê passa a ser um substantivo, como ocorre aqui na letra D. Considere o emprego correto do acento grave em os motivos que se opõem à realização de ambos os estados de limite. Ao substituir o termo regido, assinale a alternativa na qual a crase ainda deveria ocorrer. Vamos fazer a substituição do termo regido e ver se a crase deve ocorrer ou não. Os motivos que se opõem. Quem se opõe a. Esse verbo exige a preposição a. Há problemas. Sabemos que ocorre crase quando temos a preposição a, mais o artigo a, singular ou plural. Não é o caso aqui da letra A, nós temos a palavra problemas, que é um substantivo masculino, logo não admite artigo feminino. Antes de palavra masculina não se usa crase, é óbvio, já que crase é a junção desses dois As aqui, então nós não temos artigo feminino antes de um substantivo masculino. Os motivos que se opõem à oferta. Agora nós temos oferta, que é um substantivo feminino,
admite o artigo a, e nós temos a preposição a exigida pelo verbo, que é um verbo transitivo indireto. Gabarito da questão, né? Aqui deve ocorrer o acento grave. Os motivos que se opõem a esta última, esta pronome, antes desse pronome demonstrativo, não se usa crase. Usamos crase com pronomes demonstrativos quando o verbo exige preposição, mas com esses pronomes que começam com a. Aquela, aquele ou aquilo. Somente com esses. E quando há uma exigência do verbo, quando o verbo exige a preposição a. Os motivos que se opõem a pessoas, cuidado com essa estrutura, que o a está no singular e o substantivo no plural. Quando isso ocorre, é proibido o uso da crase, já que temos apenas a preposição, não temos o artigo. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Eu vou deixar na descrição o link do e-book Português Sem Segredos, um material que traz os conteúdos mais cobrados em concursos públicos. Além de conhecimentos teóricos, temos mais de 100 questões comentadas. Aguardo vocês no próximo vídeo.